Graça e paz, meus queridos irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para salmodiar ao Senhor. Esse programa que nos dá a oportunidade de meditarmos em alguns dos salmos da palavra de Deus. Hoje nós vamos chamar a atenção no Salmodiai ao Salmo 136. Este é um salmo diferente de todos os demais do saltério. Ele possui um estribilho que ocorre em cada versículo, ou seja, nos 26 versículos do salmo. Todos eles reafirmando que a misericórdia do Senhor, ou porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Trata-se, portanto, de um salmo que é um recital histórico, onde certamente o líder levítico ou chefe de música evoca os efeitos de Yahvé, os efeitos de Deus a toda a congregação. E diante de toda a congregação, depois de evocar os efeitos, a congregação responde, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, é um salmo lindíssimo, é um salmo que reporta toda uma história do povo de Israel do Antigo Testamento. É um salmo que, sobretudo, engrandece e glorifica a Deus. Era usado na liturgia cultica dos tempos antigos entre o povo judeu, em forma, evidentemente, de música. Assim como hoje a gente vê músicas, e tem algumas músicas cujo estribilho é repetido várias vezes. Assim é o Salmo 136. O estribilho é sempre repetido após cada sentença, porque a sua misericórdia dura para sempre. Observa-se, então, que nessa estrutura poética de intenso louvor a Deus, há uma liturgia, há uma forma de cultuar ordeira, obedecendo uma certa ordem cronológica e histórica, sendo que começa e termina esse salmo com uma convocação para louvar a Deus. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós vemos aqui uma estrutura repartida mais ou menos em 6 partes. A primeira, evidentemente, é a convocação para o louvor. É assim que começa, não é? E é assim também que deve começar todo culto que a gente presta a Deus. Inicia-se convocando o povo ou mesmo autoconvocando-nos para louvar a Deus. Esta é uma forma ordeira e bíblica de se iniciar um culto a Deus. Aí o Salmo diz assim, por quê? Quem é Deus? É Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Essa primeira parte, portanto, dessa convocação, ela expressa e identifica a natureza, o ser de Deus, cuja razão e merecimento é e se faz merecedor, porque ele tem a sua bondade, e a sua bondade é expressa no amor pactual para com o seu povo. Ele é o Deus que não se esquece, ainda que unilateralmente ele não esqueça do pacto, não esqueça da aliança feita com o seu povo. Quando eu digo unilateralmente, porque nem sempre o povo corresponde à sua parte, o povo de Deus. Mas Deus a si mesmo não deixa de cumprir a sua parte. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele também não esquece. Então ele cumpriu o pacto conforme o início desse salmo manifesta o caráter santo e fiel de Deus. Bom, aí é assim que começa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o único
é o único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, esta é a convocação louvor, que vai até o versículo 9. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí a gente começa a perceber, nesse versículo, que com entendimento ele fez os céus, uma segunda razão desse louvor é louvor pela criação. A criação é o início como o salmista destaca, os grandes feitos de Deus, os grandes feitos do seu poder e também da sua sabedoria. Dizendo, por exemplo, ele foi aquele que formou o firmamento. É uma forma de expressar a expansão do céu e a formação dos grandes estrelas e os luminares que iluminam particularmente a nossa terra, ou a terra, que é a morada dos homens. Né? Então, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre, o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia, e também a lua e as estrelas para presidirem a noite. Certo? Então, falando sobre o louvor a Deus por causa de sua criação. Então, ele começa o salmo exatamente mencionando os feitos de Deus. A primeira parte mencionando o caráter de Deus e a segunda parte falando sobre os feitos de Deus. Não é? Então, aí encontramos agora uma outra parte histórica, que é a terceira parte, que está do versículo 10 ao versículo 15, que é mencionando que Deus é merecedor do louvor pela forma como ele cuidou do seu povo, particularmente mencionando o fato histórico do Êxodo. Né? Aí a gente encontra no versículo 10 em diante o seguinte: aquele que feriu o Egito e os seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que tirou Israel do meio deles, aquele que com mão poderosa e braço estendido o fez, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, aquele que fez passar a Israel, aquele que, no entanto, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas precipitou o mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele faz aqui uma convocação dos feitos de Deus em retirar o povo do Egito e em proteger o povo, a ponto de fazê-los passar pelo Mar Vermelho, dividindo o Mar Vermelho em duas partes. E essas duas partes mostrando exatamente a parte da bênção e a parte do juízo de Deus. Bênção para o povo de Deus e juízo de Deus para com os inimigos do povo de Deus, no caso, Faraó e todo o seu exército, fazendo perecer pelas águas do Mar Vermelho. Enquanto que o povo foi salvo do Mar Vermelho, os inimigos pereceram pelas águas do mesmo mar, do Mar Vermelho. Então, uma outra parte desse salmo é o louvor pelas experiências que o povo de Deus teve quando peregrinava pelo deserto. Assim é o que está no versículo 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quem conhece a história de Israel e esse tempo da peregrinação, que durou, na verdade, cerca de 40 anos, deve lembrar que Deus o tempo todo conduziu o povo. Conduzia de dia, conduzia o povo à noite, mostrava o caminho, com espessa nuvem para amenizar o calor do sol causticante do deserto, e à noite com uma coluna de fogo que os aquecia, porque o mesmo deserto que é
insuportável calor, pela noite também é um insuportável frio. Então Deus providenciou tudo, certo? Por isso ele é digno de todo louvor. Agora, a quinta parte fala das conquistas. Deus é merecedor do louvor porque ele deu conquistas ao seu povo. É aí que está no versículo 17 ao 22, essas expressões que diz o seguinte: aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja então que está mostrando que aqueles que se opuseram ao plano de Deus em conduzir o povo à terra prometida, como os grandes reis Bassã e também o nome do outro aqui é Bassã e Seom, certo? Esses reis ímpios que tentaram impedir, eles tiveram suas terras conquistadas e os seus territórios conquistados foram dados aos filhos de Israel. Então a gente observa nas Sagradas Escrituras que a tribo de Gade, a tribo de Ruben e parte da tribo de Benjamim recebeu por herança exatamente a terra desses grandes reis que se opuseram contra Deus. É uma lição que não adianta se opor contra Deus. A gente tem de louvar e tem de participar das suas bênçãos, contribuindo como alguém que não é que faz, nós não fazemos, mas como alguém que tem o privilégio de servir esse Deus, cuja misericórdia dura para sempre. Essa expressão de misericórdia fala da bondade de Deus para com o seu povo. Fala do Deus da aliança, o Deus que cumpre o seu pacto. Muito bem, a última parte é falando então sobre o louvor a uma renovada convocação. É o que está no versículo 23 até o versículo 26, tá? Que é o último versículo do Salmo. 23 a 26. Diz então, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja, Deus que liberta o seu povo e não apenas é misericordioso para com o seu povo, mas dá alimento a toda a carne, assim como Deus no passado tinha feito o pacto com Noé e prometeu dar alimento para toda a carne, ou seja, para toda a criação e criatura. Abundância nas promessas de Deus, nesse texto a gente observa. Então, é exatamente nessa última parte, convocando o povo para renovar o seu louvor a Deus, é que termina o Salmo exatamente mais ou menos como começou, ou com outras palavras da forma como começou o versículo 1, assim o versículo 26. Tributai louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura, para sempre. Então são 26 versículos, 26 repetições desse estribilho, e a forma como inicia, convocando o povo para louvar a Deus e mostrando por que deve-se louvar a Deus, assim conclui, falando mais uma vez, repetindo enfaticamente que deve-se louvar a Deus. Só o inepto não compreende que Deus é digno realmente do louvor. Se há uma coisa que nós devemos e pela qual nós fomos criados, foi para o louvor e a glória de Deus. Não se furte, portanto, de dar todo o louvor e a glória a Deus. Esse Salmo 136 é realmente
uma lembrança e recordação de Deus que é merecedor. Assim a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, meus irmãos. Amém.